O Conselho Federal da OAB fez uma homenagem ao ex-vice-presidente da Ordem no período de 1975 a 1977. Heleno Fragoso foi o homenageado especial da 22ª Conferência Nacional dos Advogados, em outubro de 2014. O professor Heleno Fragoso era um excelente advogado, comprometido com a democracia, com os direitos humanos e com o direito de liberdade da pessoa. Ele era simples no tratar fora de todo este ângulo das faculdades, das tribunas, das defesas. Ele mostrava que tinha uma aptidão natural para servir o ser humano. E por isso que o Heleno deve ter sido o grande advogado dos direitos humanos. Nós dois atuamos no caso Herzog. Foi um caso que ficou histórico, foi a primeira vez que o Estado brasileiro, através do Judiciário, reconheceu que o Estado brasileiro, através do Executivo, usava a tortura como meio de investigação dos crimes políticos. A defesa de presos políticos, ela é dividida em duas partes, antes e depois do Heleno Fragoso. Me lembro, quando eu era estudante ainda, nessa época, na Universidade Federal do Paraná, quando ele ali chegou para comunicar que havia sido, naquele momento, contratado para a defesa de Enio Silveira, o diretor e dono da Civilização Brasileira, uma grande editora de esquerda no Brasil, e que estava sendo perseguido pelo regime militar. E a defesa do Heleno Fragoso é uma defesa não apenas técnica, mas política, muito engajada, muito libertária, e traçava um norte para todos os demais advogados. Naquela altura, quando eu era presidente do Conselho Federal da Ordem, havia dois padres que se recusaram a rezar missa pelo 7 de setembro. Um se chamava Victor Miracapilho e outro François Goriot, se não me falha a memória. Chamei o Sobral e o Heleno e eles foram brilhantes, ambos. E o Heleno teve um destaque muito grande, né, neste instante, porque ele já era visado demais pelo governo militar ou pela Revolução Militar, mas conseguiu a absolvição. Ambos conseguiram que os dois padres foram absolvidos. Quando o Heleno ingressa na área da justiça militar, ele modifica, olha que coisa interessante, né? Ele modifica a justiça. Porque é o seguinte, o Heleno, ele aporta para nós um conhecimento de direito penal que nós não tínhamos. Porque a Lei de Segurança Nacional Brasileira, ela vem do Código Penal de Rocco, de 1930, do direito italiano. E o Heleno era versado no direito italiano. Então ele nos explicava, o Heleno chegou até a dar aula para advogado, no escritório do advogado Humberto Jansen. E nós começamos a entender a natureza da Lei de Segurança Nacional. Ele foi o precursor da advocacia criminal técnica, porque até então os advogados criminais eram advogados do júri, eram advogados de grande oratória, mas nem todos com substância técnica, ou seja, com conhecimento do direito penal. Todo mundo sabe que o Heleno patrocinou causas perdidas, foi perseguido, foi preso. Passaram 2 ou 3 dias sem saber por que eram presos, submetidos a cenas como a do fuzilamento simulado. O regime totalitário não se ocupa apenas de perseguir os inimigos políticos, mas também aqueles que os defendam. Heleno Fragoso foi justamente uma das vítimas dessa ditadura e, embora tenha sido libertado sem nenhum procedimento criminal
que pudesse ser levado a efeito contra ele, essa sua prisão representava realmente um atentado às liberdades públicas e é absolutamente reprovável. Ele divulgou as grandes causas por causa da sua cultura e da sua seriedade, que se impunham ao juiz e aos tribunais. Os juízes, desembargadores, ministros, o viam como o mestre, não como um mestre, mas como o mestre que ele efetivamente era. E isso fez com que as pessoas o procurassem para os casos mais complicados, especialmente no tempo da ditadura, que perseguia, que torturava e que matava. Heleno Fragoso era um técnico em matéria penal, de uma competência extraordinária, e lembro-me muito bem que ele foi um dos grandes baluartes desta comissão de reforma do Código Penal, cujo projeto é de 1962, de autoria do ministro Nelson Hungria. Depois, posteriormente, foi nomeada essa comissão, da qual ele fez parte, e ele ali, então, procurava incluir no âmbito da comissão as ideias mais avançadas do direito da época, que eram as ideias decorrentes da dogmática penal alemã, ainda incipiente no Brasil. O Heleno é um precursor também do chamado direito penal mínimo. Heleno era um cientista do direito. Ele conhecia a fenomenologia jurídica como um todo e conhecia direito penal em absoluta profundidade. Quando Heleno ia aos congressos internacionais, as pessoas, os outros penalistas de outros países, se curvavam diante dele. Houve uma época que nós estávamos nos Estados Unidos, exatamente em Nova York, no John Jay College, e fui eu até que levou o convite para que ele fizesse uma série de palestras. Ele foi brilhante. Eu me lembro que o presidente, o chefão desse colégio, chamado Gerald Lynch, tinha uma admiração tão grande pelo Heleno que assistia às aulas dele. A riqueza da figura do Heleno é a forma como ele tratava os seus alunos. Eu me lembro que todos diziam que o Heleno, além da capacidade de transmitir os seus conhecimentos, eu ouvi pessoalmente uma vez do próprio ministro Nelson Hungria que ele andou atualizando as obras de direito penal, um elogio muito grande ao Heleno. Me lembro muito bem da sua participação, a sua participação crítica em relação à Lei de Segurança Nacional e, consequentemente, ao projeto que foi elaborado naquela época no governo Figueiredo. E a crítica de Heleno Fragoso era uma crítica muito percussiente, muito atenta, muito profunda, mostrando a impropriedade da edição de uma lei de segurança da qual o Brasil não necessitava. Quando ele foi vice-presidente do Conselho Federal da Ordem, ele foi na presidência do Caio Mário da Silva Pereira. O Caio Mário era um mineiro, professor de Direito Civil, e foi indicado pelo Zé Ribeiro de Castro Filho e pelo Sobral Pinto. Essas duas figuras, sem dúvida nenhuma, tinham pelo Heleno Cláudio Fragoso aquilo que eu chamo de um afeto sem limites. Era o Heleno que descrevi como advogado. Discreto, firme, mas antiemocional. E suas intervenções, de que me lembro no Conselho Federal, marcaram-se por essas características pessoais e, quando era o caso, de seu profundo conhecimento de direito penal. Terrorismo e Criminalidade Política, que é a sua tese de concurso para a Cátedra de Direito Penal na UERJ, é uma obra ainda muito atual, onde ele faz a distinção nítida entre o que constitui um ato de terrorismo e o que constitui a simples manifestação política das pessoas que devem ter o direito de se manifestarem publicamente contra o poder público, inclusive mostrando como esse poder público deve atuar, etc. e tal. Na Conduta Punível foi a obra de ingresso dele na Faculdade Nacional de Direito,
Heleno Fragoso trabalha a ideia do delito como uma ideia de conformidade com uma filosofia chamada neocantiana, ou seja, de caracterizar o delito no aspecto normativo. Posteriormente, nas lições de direito penal, Heleno Fragoso já muda de opinião e se agrega ao finalismo, então uma teoria jurídico penal muito importante naquela época, a partir de 1970, quando ele vai trazer as ideias mais férteis do finalismo, que foram depois, então praticamente sedimentadas no direito brasileiro, de tal forma que hoje são poucas as pessoas que não seguiram aquelas ideias de Fragoso nas lições de direito penal. Neste livro, Heleno condensa a sua ciência. Esse é o segredo do doutrinador, que escreve para estudantes, para iniciantes e mesmo para aqueles advogados, aqueles juristas que querem rever os seus conhecimentos. Ele reduz tudo à sua essência e apresenta essa essência da maneira mais simples possível. Esse é um mérito que só os grandes juristas, eu estou falando obviamente da literatura jurídica, têm. Heleno Fragoso era uma pessoa inquieta, muito preocupada com os destinos do ser humano. O Heleno é uma figura notável como homem, né? Como cidadão, como brasileiro, como advogado, como professor e como aquele que deu ao seu militar uma nova feição. Um mestre, um teórico da maior grandeza, como os maiores que o Brasil tenha produzido, na sua área de atuação, o direito penal, e um cidadão que, quando chamado à defesa de direitos humanos durante a ditadura militar, jamais receou. Quando se fala de Heleno Fragoso, me vem à memória 3 palavras: postura, compostura e seriedade. Heleno foi um dos maiores juristas que o Brasil conheceu. Heleno Fragoso foi um dos maiores defensores dos direitos humanos no país, elevando o direito penal brasileiro ao rol das grandes legislações do mundo. Sua contribuição na defesa de presos políticos emblemáticos como Stuart Angel Jones e sua coragem em enfrentar o arbítrio do regime militar escreveu definitivamente seu nome na história da advocacia brasileira, unindo de forma inseparável teoria e prática. O Heleno Fragoso foi um homem com H maiúsculo. E por hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe muito mais no nosso site oab.org.br. Até semana que vem. Tchau, tchau!